E agora vem essa passagem que é maravilhosa. E essa passagem, essa passagem ela vai falar exatamente disso. Mateus capítulo 21, versículo 18, que diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Bom, então, dentro dessa lógica didática de Mateus, temática, acontece a questão da figueira. E é um dado completamente paradoxal. Por quê? Porque é um milagre negativo, é um milagre desfavorável. Todos os milagres de Jesus é para construção, é para edificação, é para cura, é para ressurreição, é para reconstrução, é para restauração, é para restituição. Esse milagre não. A gente poderia falar à primeira vista que é um milagre ao contrário. Em vez de o Senhor Jesus profetizar para aquela figueira, para que aquela figueira dê frutos, ele fala de maneira inversa. Agora, vamos pensar dentro dessa linha de raciocínio, desde a entrada de Jesus em Jerusalém, porque Mateus coloca essa questão da figueira exatamente após o Senhor ter revisitado a lei de Moisés, o Senhor ter estabelecido qual era o verdadeiro culto e o verdadeiro louvor e qual era a essência do templo, né? E desembocando aqui nessa história da figueira que ele ordenou que se secasse. Por quê? Bom, primeiro, vamos falar de maneira natural aquilo que acontece na natureza. A figueira naquela região, como também eu esqueci da outra árvore, amendoeira. Como também a amendoeira lá de Jeremias, a amendoeira, como a figueira, como a videira, a videira, são árvores, símbolos do povo de Israel, tá? Então, quando você vai lá para o Apólogo de Jotão, lembram? Faz tempo, quando a gente falou sobre as parábolas lá do Antigo Testamento, eu falei que o Apólogo de Jotão no Antigo Testamento é a parábola mãe de todas as parábolas do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Apólogo de Jotão fala das árvores em relação a não quererem reinar sobre Israel. E uma das árvores que não queria reinar era a árvore da figueira. Por quê? Porque se a videira produz o fruto da alegria, né? A oliveira produz o fruto da unção, da constituição, da separação, da saúde. A figueira produz o fruto da doçura da vida. Lá naquela região, para nós aqui não, nosso figo não é tão doce assim. Mas naquela região, quando você come o figo da figueira, que a figueira produz, naquela região, o figo é muito doce, mas é muito doce, é muito mais doce do que o nosso figo aqui. E por que é a doçura da vida? Porque é a excelência da vida, é a felicidade de viver. E nós hoje sabemos, né, e temos muitos exemplos de que não é apenas viver, mas é a alegria de viver, é a disposição em viver. E quem é disposto a viver? E quem vive a alegria da vida de fato? É exatamente a gente transportando exatamente para aquilo que o Senhor Jesus fala, quem é feliz. Está lá
no Monte das Bem-aventuranças, né, na sua ministração. Mateus capítulo 5, do versículo 1 a 12, fala exatamente sobre isso. Quem é feliz? Que tipo de gente é feliz? Então a figueira, ela expressa a doçura da vida, porque só pode ser feliz aquele que vive de fato a vida que o Senhor preparou para viver. E a vida que o Senhor preparou para viver não é uma vida onde a história, o destino do mundo, da humanidade, das circunstâncias regem essa vida. Não. Essa vida está por sobre tudo isso. É exatamente o que Jesus fala lá no livro de João, né? Quando ele diz o seguinte: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então nós estamos diante das circunstâncias, estamos. Mas essas circunstâncias não regem a nossa vida. Essas agruras, essas dificuldades, esses ambientes que nós vivemos no cotidiano, não podem ser senhores da nossa vida. Eles não podem se assenhorar da nossa vida. Por quê? Porque nós representamos exatamente essa árvore de doçura de vida, que é uma vida em plena atividade, como atividade, cumprindo exatamente aquilo que o Senhor deseja. Então, quando Mateus passa por Jerusalém, passa pelo templo, revisitando o templo, revisitando Jerusalém, no sentido original, de que lugar era aquele geográfico? No sentido original, de que lugar era aquele no sentido espiritual? Desemboca na figueira. Porque existe uma lógica, uma linha espiritual, uma lógica, um entendimento espiritual do que o Senhor deseja de fato. E quando ele passa por aquela figueira e aquela árvore, à primeira vista, lhe faz, vamos dizer assim, parar na sua caminhada, na sua marcha em direção novamente a Jerusalém, ele foi para um lugar que é 9 quilômetros, né, distante de Jerusalém. A Bíblia fala o seguinte, olha, capítulo 21, cedo de manhã ao voltar pela cidade, mas se você pegar uns versículos antes, você vai perceber que ele estava próximo de Jerusalém, mas não estava em Jerusalém. Então ele volta. Ao voltar, é como Ezequiel quando volta à margem daquele rio, lembra daquele rio? Então, como se ele estivesse voltando. Ao voltar, ele se depara com a figueira, e a figueira lhe chama a atenção. Por que lhe chama a atenção? Por causa das folhas. E a figueira, como algumas árvores naquela região, primeiro dão fruto para depois dar as folhas. É uma questão orgânica e natural daquela região, né? Então, a amendoeira é a mesma coisa. Primeiro ela dá o fruto, depois dá as folhas. A figueira, exatamente a mesma coisa. Primeiro o fruto, depois as folhas. Então, Jesus está com fome. Ele se depara com aquela árvore frondosa, bonita, com folhas assim maravilhosas. Ele vai até aquela árvore e percebe o quê? Propaganda enganosa. Não tem fruto. E aí ele profetiza contra aquela figueira. Porque a figueira, se do lado espiritual, do lado positivo, representa a doçura da vida, a figueira também, do lado negativo, do lado do juízo do Senhor, representa o quê? Representa a inverdade. Representa algo que o Senhor não gosta, que o Senhor rechaça. Vamos lembrar da história da figueira? O tempo já passou, mas vou falar rapidamente. Não vou ler todos os textos, mas com certeza você conhece. Vamos lembrar. Aonde aparece a figueira no primeiro momento? Aparece exatamente em Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva comem do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que lhes vem à mente à primeira vista? Que eles estão nus, ou seja, eles estão em vergonha. Por que estão em vergonha?
porque eles foram enganados pelo seu próprio sentimento. E em vergonha, a Bíblia fala que eles confeccionaram cinto de folhas de figueira, ou cintas de figueira, para tentar tampar a nudez. E essa situação simboliza ou representa o quê? De que eles não estão em verdade diante do Senhor. Mas quando você vai lá para Efésios capítulo 6, quando Paulo fala sobre a armadura, lembram da armadura? Um dos elementos, né? Uma das peças que fazia parte da armadura era o cinto da verdade. Então, essa figueira representa o engano. Essa figueira aqui representa a aparência e não a essência. Aparentemente, na sua folhagem, na sua maneira frondosa de ser, exatamente o que a religião propõe. Porque a religião, ela é alimentada pela aparência e não pela essência. É por isso que eu falei para você que Mateus é maravilhoso nisso, porque ele, de maneira temática, ele está indo numa linha de raciocínio totalmente espiritual, e ele nos ensina. E como é bom nós lermos e termos o tempo para ler e pensar. Então a figueira é exatamente o que eu falava ontem. Para que algumas estruturas religiosas? Qual a razão de ser? Para os seus membros ficarem se engalfinhando? Para ver quem é melhor, quem é maior? Para ter uma hierarquia? Eu mando e você obedece? Ou você manda e eu obedeço? Para ficar se degladiando, né? Quem manda mais, quem manda menos? Aonde está realmente a essência do culto, do louvor e da adoração? Porque tem um grupo cantando, porque tem outro grupo tocando, e que na maioria das vezes nos grandes ministérios, nas grandes igrejas, eles se engalfinham para ver quem é melhor, quem vai, vamos dizer assim, quem vai ter a misericórdia do seu líder para cantar e tocar no culto principal, até porque tem o nome, né? Se não tem de maneira velada, tem nos corredores, o culto principal. Que negócio é esse de culto principal? Culto principal para quem? Então são coisas que a gente vai se acostumando, mas não tem nada a ver com culto ao Senhor. É o culto a pessoas, mas ao Senhor não. Porque o Senhor está preocupado com o adorador, como a Mara diz. O Senhor está preocupado com o adorador e não com a adoração. A adoração ele tem. A adoração excelente, perfeita, que é dos seus próprios anjos. Por mais que a nossa plástica, por mais que a nossa estrutura, tecnologia, a nossa capacidade melódica, de letra, de poema, de verso, sejam excelentes, nunca vão alcançar os pés da adoração excelente celestial. Mas, obviamente, que nós precisamos nos derramar em adoração e louvor. Mas essas coisas são apenas o quê? São eventos, são entretenimentos. Um bom teatro, uma boa peça, né? Essas peças muito bonitas, por exemplo, as peças da Disney e tal, dão de 10 a 0. E não tem tanto conflito como às vezes tem nesses lugares. Então, o que o Senhor está falando em relação à figueira? O Senhor está exatamente falando sobre quem é a figueira. Sou eu e você. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Marcos, que não era época de dar fruto. E sim, mas um homem, uma mulher de Deus tem que ter época para dar fruto? Ou tem que ser o seu fruto constante? Ou tem que ser as suas folhas para remédio das nações, como diz lá no livro do Salmo, capítulo 1. Então, em primeiro lugar,
Primeiro o figo e depois as folhas, ou seja, primeiro a essência. Depois o resultado da essência. Primeiro eu preciso saber qual é a minha essência, quem eu sou de fato, porque o que Deus está preocupado é com quem eu sou e não com quem eu aparento ser. Eu posso ter uma eloquência, eu posso ser uma pessoa muito inteligente, eu posso ser um grande conhecedor, mas se eu não tiver essência, para Deus não serve. Por quê? Porque eu estou enxertado à videira verdadeira. E aquele que está enxertado, segundo João capítulo 15, a videira verdadeira, ele dará fruto, e fruto que permaneça. Em segundo lugar, o que o Senhor Jesus propõe? Ele propõe a nos examinarmos para que ele posteriormente examine a nós próprios. Por quê? Porque é aquilo que a palavra do Senhor fala na ceia que o Senhor Jesus ensinou a Paulo. Examine-se o homem a si mesmo. E coma do pão e beba do cálice para a sua própria justiça. Porque se eu for examinado por mim, eu não preciso ser examinado de ninguém. É aquilo que Isaías fala de maneira tão sincera. Sou um homem de puros lábios. Por quê? Porque o Senhor Jesus deseja que eu me derrame. E sinceramente, em verdade, não me cubra com folhas de figueira, porque não vai dar certo. A minha vergonha, ela está exposta diante do Senhor. Não é uma folha de figueira que vai me tampar, que vai esconder, que vai enrustir quem eu sou de fato. Em terceiro lugar, Deus não se satisfaz com folhas, mas com frutos. Ele não confunde a aparência com a realidade. Então eu sempre falo para você que o Senhor Deus, ele se vê muito mais próximo, muito mais conectado com um pecador sincero, um pecador íntegro, do que um piedoso que se justifica, do que um piedoso que é aparentemente piedoso. A esse piedoso, o Senhor Deus quer distância. Mas um pecador íntegro, não importa o tamanho do seu pecado, ele sempre será o quê? Ele sempre será aberto a se propor cuidar daquele pecador, para que não seja mais pecador. Em quarto lugar, o resultado é a sentença de Jesus. É o juízo de Deus. E o que o Senhor vai falar? Fique como sempre você esteve. Você sempre foi bafo, sempre foi, desculpa o termo, mas você sempre foi bafo, sempre foi espuma. Eu não quero isso. Exatamente o que está acontecendo no nosso tempo. E é por isso que existem mais pessoas fora das igrejas do que dentro das igrejas. Claro que você vai falar, mas o mundo e tal, aquela coisa toda, porta estreita, o caminho é apertado, como diz lá na palavra do Senhor em Mateus capítulo 11. Não, tudo bem. Não estou falando desse tipo de pessoa, estou falando dos de dentro. Os de dentro estão mais gente fora do que dentro. Por que eles estão fora? Porque esse modelo que nós temos de culto, de igreja, ele não está mais satisfazendo a muitos. Não estou falando a todos, mas a muitos. Por quê? Porque eles percebem que é apenas uma aparência. A plástica pode ser muito bonita. O ambiente pode ser muito receptivo até. Um ar-condicionado, uma poltrona maravilhosa, uma eloquência dos seus palestrantes maravilhosa, uma música, mas falta a essência. Falta o porquê essas pessoas estão lá. Então o que Jesus está fazendo aqui, ele está chamando a atenção de todos, porque ele está voltando para Jerusalém. Ou seja, ele está, profeticamente falando,
voltando para examinar todas as coisas. Ele já passou por aquele lugar, representando a primeira vinda do Senhor Jesus. Agora ele está indo para a segunda, como se fosse a segunda vinda, de maneira profética. Mas ele passa no caminho pela figueira. E a figueira, ele fala em outras palavras, olha, seja o que sempre você foi, na tua essência. Seja o que sempre você foi na tua essência e que se torne toda você, né? Falando, como se estivesse falando para a figueira, se torne toda você aquilo que você é por dentro. Ou seja, a figueira ressecou. Então nós não podemos viver uma obra do Senhor dessa maneira. Aí alguém vai falar, mas nós não temos que trabalhar para o Senhor? Não, nós temos que expressar o nosso sentimento. Nós temos que expressar a nossa essência. E temos que viver a doçura da vida. O Senhor nos criou, o Senhor nos formou para vivermos a doçura da vida. Amém? Vamos orar.